Ainda sobre a possível conversa entre Lula e Donald Trump. Direto para Brasília, a repórter Vitória Abel chegando com as últimas informações. Claro, nós queremos bastidores que você já colheu por aí na capital federal. Bem-vinda, Vitória. Boa noite. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, os assessores de Lula que estavam nessa comitiva a Nova York nos contaram como que foi mais ou menos esse encontro que aconteceu ali nos fundos do palco da Assembleia Geral da ONU. Logo depois que o presidente Lula terminou de falar, ele se dirigiu para uma antessala que fica atrás ali do plenário e ficou ali já se despedindo. Foi quando Donald Trump já estava nessa antessala esperando também a sua vez de discursar. Quem acompanhou os dois discursos viu que um falou logo depois do outro, apenas com um leve intervalo de diferença. Então, Trump viu Lula, de acordo com os assessores do presidente brasileiro. Trump se aproximou de forma amistosa, disse que os dois precisavam conversar. Lula, então, prontamente concordou, disse que ele estava aberto ao diálogo e para eles marcarem. E Trump, então, disse para eles combinarem na próxima semana esse encontro, que então deve acontecer de forma virtual. Muito provavelmente por telefone ou por videoconferência. Isso porque, de acordo com integrantes do Itamaraty e também do Palácio do Planalto, não vai dar tempo de adequar a agenda do presidente Lula a um novo encontro com o presidente americano Donald Trump. Isso porque Lula volta para o Brasil na quarta-feira, não tem, portanto, previsão de retorno aos Estados Unidos, mais especificamente a Washington, uma semana depois do que seria um espaço curto de tempo. Mas a avaliação é que apenas um telefonema e um diálogo inicial por videoconferência já deve ajudar na relação dos dois países, justamente na relação dos dois países que estão há meses já conflitando em torno das tarifas comerciais. Mais cedo, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, conversou com a gente aqui na Câmara dos Deputados, elogiou o discurso do presidente Lula na ONU e destacou justamente esse diálogo com Trump, que foi inesperado. Não só Gleisi Hoffmann, mas auxiliares também do Itamaraty foram pegos de surpresa com essa iniciativa do Lula, inclusive no momento em que o Trump falava ali que tinha marcado o encontro com Lula, o próprio ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e também o conselheiro de Lula para Assuntos Internacionais, o Celso Amorim, se mostraram surpresos ali nas imagens com a fala do presidente americano Donald Trump. E essa foi também a reação de diversos técnicos do Itamaraty que não sabiam ainda essa possibilidade de encontro. Foi mesmo algo que aconteceu ao acaso. Agora há pouco, o ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, disse em um evento aqui em Brasília o seguinte, que o companheiro Trump parece que gostou do companheiro Lula. Parece que agora houve uma química, agora parece que vão conversar. Abre aspas e fecha aspas aí para Fernando Haddad, lembrando que o ministro é um dos principais personagens cobrados durante esse tarifaço do presidente americano Donald Trump, cobrado não só para fazer uma interlocução com o Tesouro americano, mas também para colocar medidas em prática que possam salvar produtores brasileiros e exportadores brasileiros que estão sendo atingidos pelo tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros. Tiago. É isso. Então, o bastidor, esse encontro talvez na semana que vem, por telefone, possivelmente. A gente volta daqui a pouquinho com você, Vitória. Mas antes de chamar os comentaristas, queria trazer a fala da ministra Gleisi Hoffmann em relação ao discurso do presidente Lula e também esse possível encontro com Donald Trump. Acompanhe. O discurso do presidente Lula foi muito corajoso, muito firme, falou sobre os temas que são relevantes para o Brasil, a soberania, a democracia, o multilateralismo, defesa do nosso judiciário, achei muito importante. E, obviamente, esse aceno do presidente Trump querendo conversar. Aí a fala da ministra Gleisi Hoffmann. Cristiano Vilela, começa agora por você. Em linhas gerais, o discurso do presidente Lula, muito previsível, principalmente citando a questão da Palestina. Ele já tinha declarado, inclusive ontem, algo semelhante, mas o discurso ficou naquele meio termo, ou seja, ele não se exaltou muito, mas também falou o que ele tinha que ter, o que estava prevendo que ele falasse.
Pois é, Tiago, o presidente Lula, ele acertou na leitura do discurso, naturalmente evitou algum improviso e alguma gafe que pudesse ter sido cometida, como ele tem cometido em todas as vezes em que fala de improviso em foros internacionais, em declarações internacionais, e acabou gerando já diversas saias justas nesse terceiro mandato presidencial. No entanto, a fala dele, ela foi uma fala bastante enviesada, fazendo realmente a defesa de determinados aliados políticos, de temas que são caros ao presidente da República, como a questão da Palestina, defendendo Venezuela, defendendo Cuba, fazendo realmente algumas manifestações que talvez não fossem cabidas. Eu vejo que talvez seria mais interessante ele ter tido um pouco de foco. Dá a impressão, analisando o discurso, que em cada parágrafo ele falava de um tema diferente, exceto alguns em que ele gastou ali 2 ou 3 parágrafos para falar. Eu vejo que talvez fosse mais interessante ter tido um pouco mais de foco para marcar a posição brasileira. Mas, de uma forma geral, eu vejo que o saldo ele é positivo. Dora, algumas declarações também tiveram repercussão já, como ele falando sobre as redes sociais, né, dizendo que você adotar algumas questões em relação às redes não é censura. Ele falou mais de assuntos internacionais, é claro, como era esperado, mas ele vai para algum lado mais político que tenha te chamado a atenção? Sim, primeiro ele abre o discurso com isso, né? Falando da soberania, um discurso que foi até adaptado em função das sanções do dia anterior, das novas sanções a brasileiros do dia anterior. Então foi um tom bastante duro, bastante crítico, fala das tarifas, fala do autoritarismo, fala de decisões unilaterais. Agora tem um aspecto, um ponto que eu não vejo ninguém comentando, eu achei importantíssimo. Porque a versão que se conta lá fora, nos Estados Unidos, é que aqui há uma caça às bruxas. E não, o que o presidente Lula fez questão de dizer é que o que houve aqui, o que está havendo, é um processo judicial que caminha à vista de todos, de acordo com as leis brasileiras. E o que houve foi a condenação de uma pessoa, ou de várias pessoas, mas de um ex-presidente, por tentativa de golpe de Estado. Então, ele falar isso com todos os Fs e Rs na tribuna da ONU é muito importante, porque a versão que se fala nos Estados Unidos, que esses interlocutores falam, é de que há uma caça às bruxas e, de repente, essas pessoas podem até ficar com a impressão que há uma revolta no Brasil, nas urnas, nas ruas, contra a injustiça que estão cometendo, quando não é nada disso. E eu vejo que isso foi pouco ressaltado, mas foi na primeira parte do discurso que foi feito, claro, de acordo com as atitudes que os Estados Unidos vêm tomando, né? Então, achei o tom super correto, duro, mas super correto. E não é verdade que o Trump tenha feito só gentilezas. Ele fez uma gentileza no improviso, porque na parte escrita ele foi bastante duro, disse que o Brasil vai mal e que continuará mal, a menos que trabalhe junto com os Estados Unidos. E a gente viu pela reação da delegação americana no plenário que aqueles elogios não foram bem vistos. Agora, vamos ver o que o Trump vai fazer, se ele continua nisso, se foi só uma performance ali no palco, ou se ele muda realmente de posição em relação ao Brasil. E aí, o que será de Marco Rubio e sua turma, né? Vão mudar ou vão obedecer ao chefe, ou vão continuar numa posição contrária ao chefe, ou o chefe é que vai mudar e, de repente, essa delicadeza toda não foi apenas um momento fortuito. E, Vilela, tem também o que a Vitória relatou aqui para a gente, a surpresa da delegação brasileira com essa possibilidade de um encontro. Pois é, inclusive as imagens mostram a surpresa do próprio presidente Lula e do seu entorno durante o momento, durante a fala de Donald Trump. De fato, foi algo que chamou a atenção de todos, de fato foi algo que realmente não estava no script, o governo brasileiro, os representantes brasileiros não contavam com isso. É Donald Trump, mais uma vez, aprontando das suas, gerando notícia. Agora, eu vejo que cabe ao governo brasileiro se aproveitar dessa oportunidade. Pode ser uma oportunidade importante
para haver uma discussão no sentido de uma aproximação no campo econômico, no campo comercial. Se o governo brasileiro continuar também tentando fazer com que haja um discurso bélico e tentando se aproveitar dessa dissonância para obter qualquer interesse político ou para jogar para o seu público, isso não vai fazer bem para o Brasil. Eu vejo que vale a pena o governo brasileiro, com sabedoria, procurar se aproveitar dessa oportunidade e retomar as relações entre Brasil e Estados Unidos. Ô Dora, você destacou que dificilmente Lula teria um encontro na própria Casa Branca por causa da Arapuca, que a gente já destacou aqui com o Zelensky, até com o presidente da África do Sul, mas o Itamaraty deve fazer uma ponderação em relação a isso também, não é? Pois é, porque essas conversas, esses nem encontros, né, essas conversas, esses contatos, eles não são feitos assim. Eles são preparados, tem toda uma... Eu não sei exatamente como é o ritual, eu sei apenas que há um ritual. Até sei porque eu queria ser diplomata na vida, mas aí depois fiquei com preguiça, foi ser jornalista. Mas enfim, isso é outra história. Mas esse preparativo é todo muito cuidadoso, porque há um controle sobre o que vai se dizer, como é que vai ser, a abordagem e tal. Mas, em se tratando de Trump, nunca se sabe. Então, como foi todo mundo pego de surpresa, já deu tempo, pelo menos, do chanceler confirmar, dizer que vai ser um contato à distância e que seria, sim, na semana que vem. Mas como foi todo mundo pego de surpresa, agora, daqui para frente, daqui em diante, é que a gente vai saber exatamente como serão os preparativos. E mais, né, gente? O Trump falando ali no gramado da Casa Branca pode falar qualquer coisa, não se sabe. Eu estou vendo a imprensa americana também, o pouco, né? Porque quem dá importância a isso somos nós, evidentemente, mas todo mundo ressaltando essa natureza imprevisível do Donald Trump, citando vários exemplos de que ele tem uma relação, faz um gesto em determinada direção e no dia seguinte ou poucos dias depois faz na direção oposta. Então, não dá. É uma coisa que aconteceu, foi boa, mas vamos botar um pé aí na euforia, puxar um freio de mão, porque pode não ser bem assim.